Aleluia. A história começa assim. No primeiro dia, criou Deus os céus e a terra. Já no sexto, ele criou o universo e se pôs a declarar: façamos o homem nossa imagem e semelhança, e o coloquemos na terra para morar. Deus cria então um jardim de beleza sem fim, coisa impossível de imaginar. De um rio muito lindo, que se dividia em 4 braços, só para Adão na terra. Certo dia, um sono profundo, e Adão Deus colocou, e quando ele dormia, onde suas costelas ele tirou, e dela ele fez a criatura mais bela, que são vocês, mulheres. Vocês são uma obra-prima de Deus. Deus planta no centro daquele jardim uma árvore com frutos e diz: Adão, dessa você não pode comer, mas desobedecendo a voz de Deus, querendo com ele se parecer, comeu do fruto e foi exposto e condenado a sofrer. Espalhando no mundo o pecado, entristecendo o coração de Deus, que mesmo assim nos amou, um dia lá no céu, a quem enviarei, quem há de por nós? Emanuel, o Messias, se apresentou: eis ele aqui, envia-me a mim, Senhor. Deus, ouvindo essas palavras, seu coração doeu, pois era ele seu único filho, mas de uma maneira tal nos amou, que este teu único filho, ele nos entregou. Milênios se passaram, a história continuou, patriarcas, juízes, reis, profetas surgiram, um novo tempo chegou. Certo dia, para nos alegrar, um anjo visita uma jovem por nome Maria e diz: é o menino Jesus, a luz dele milenar. Quando o menino nasceu, pelos 3 reis magos ele foi nomeado rei dos judeus. Herodes, como disse, ficou sabendo, pelo modo foi possuído. Para proteger Jesus, José e Maria fugiram para o Egito. Agora, 12 anos ele tem, em Nazaré morar, mesmo tendo pouca idade, os sábios lhe ensinaram. O tempo passou, o menino cresceu, logo foi batizado, virou mestre dos judeus. Por onde ele passava, milagres realizava em nome do seu Pai, o próprio Deus, causando no mundo uma revolução, incomodando os fariseus. E logo deram um jeito de Jesus perseguir, mas ele disse: Andei, o meu ministério, eu vou prosseguir. Em um casamento, o homem ele transformou. No outro dia, pães e peixes multiplicou. Em Jericó, devolveu a visão do cego. E ali, o filho da noiva, Jesus ressuscitou. Jesus realizou inúmeros milagres, mesmo assim o povo. Ele chama para si 12 apóstolos para o seu ministério continuar. Tudo parecia muito lindo, mas ia acabar, pois um dos 12 o traíra, vendendo por 30 peças de prata. Essa história mexe com o meu amor e faz pensar na agonia vivida por Cristo ali naquele lugar. No Getsemane, ele suou gotas de sangue e começou a falar: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas de ti ele livrou. Outra vez então ao Pai: todavia seja feita a sua vontade e não a minha, Senhor. Depois disso ele foi preso. Pedro, seu amigo, por 3 vezes o negou. Tarde da madrugada, aquele galo canta de Jesus, ele lembrou, olhando dentro dos seus olhos, com a amargura que ele chorou. Caminhando ao secreto, os fariseus o acusaram. Levantou a Pilatos e Herodes, que amargura ele encontraram. Pilatos, suas mãos até lavou, e Jesus ao povo. Mas antes, uma pergunta ele faz, achando ele que o povo voltaria atrás. Temos o costume de soltarmos o preso na Páscoa. Soltamos Jesus ou Barrabás? O povo sem pensar uma só vez: prenda Jesus, solte Barrabás. O Jesus pregou, se dizendo Filho de Deus. Nossa religião ele manchou. Crucificam, assim o povo. Colocar então a sua cabeça uma coroa de espinho, no açoitar sem pudor. O carrasco era um monstro imundo e Jesus batia, abrindo seu corpo em enormes feridas, causando-lhe grande dor.
A cruz já estava preparada, pois 3 crucificações estavam marcadas para aquele dia em questão. O machado, a madeira lavrada, esse sem continuação, pois o machado sabia que naquela cruz morreria o homem que nos traria as cruzes. A doutora continuou. Vestiram um saco em sua cabeça e os bofeteavam, perguntando: quem eu sou? Com a cana bateram nele, cuspiram nele. A sua barba, a força foi arrancada, deixando sua face desfigurada. E ainda deles zombavam: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. A cruz da qual morreria para ainda mais humilhar foi colocada em seus ombros e por um extenso caminho obrigaram a carregar. Amor de Deus, amarga cruz, sangrenta cruz, carrega o meu Jesus, por amor a mim, para salvar. Por onde ele passava, seu sangue quente escorria, deixando fracos sem forças para continuar. E quem seu sangue pisava, se estivesse doente, podia se curar. Quando caiu, um homem por nome Simão Sirineu foi obrigado a ajudar. Chegando no Calvário, o meu coração dói, só de imaginar. No tamanho dos cravos que Jesus iria pregar. Do lado esquerdo, apesar da dor, foi fácil, pois o buraco da madeira estava preparado por onde os cravos iriam passar. O problema maior estava do outro lado, pois a cruz não era de Jesus, ela era de Barrabás. E o buraco preparado, sua mão não podia avançar. Então meu Jesus foi amarrado e esticado até ser desconfortado para o buraco avançar. Agora na cruz é pregado, contra o pó foi jogado para a cruz levantar. Mas antes, sua condenação no alto da cruz foi travada. Letras gregas, romanas e hebraicas que assim falavam: esse é Jesus Nazaré, o Rei dos Judeus. No alto da cruz as ações continuavam, e Jesus com voz de carinho ainda falava: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus teve sede, pedindo água e deram vinagre. Do lado de 2 criminosos eles foi colocado, possuído pelo diabo, falava: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nossa também. O outro pelo Espírito de Deus sendo tocado, reconhecendo seus erros, confessando seus pecados, retrucado: ei, nem na hora da morte tu temes a Deus. Este homem não primeiro letrão, pois ele é Jesus, o Rei dos Judeus. Eu olhando para Jesus com uma voz de desespero: Pai, lembra-te de mim, de entrares no teu reino. Jesus olhando para ele com aquele olhar manso, suave, olhar que espalha os rins e som dos mais íntimos e profundos sentimentos e pensamentos. E com um sorriso singular, Jesus lhe disse: filho, não para isso, comigo hoje vais estar. Aleluia. Horas era passada, na cruz ainda estava, seu corpo deslocado pesado, fazendo descer, sufocando sua carne. Jesus começou a morrer, mas ele lembrou que o sacrifício de carne sufocada seu pai não aceitava. Conseguiu forças, começou a se erguer. Jesus na cruz com seu corpo todo rasgado, Deus lá do céu vendo seu filho tão machucado não aguentou e as costas virou. Jesus, percebendo que o pai abandonou, uma grande voz bradou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus viu, por que me desamparastes? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Morreu Jesus.
tremeu. O véu do templo de alto a baixo foi rasgado, os sepulcros foram abertos, os mortos ressuscitados. Em reverência a Jesus, o Filho de Deus. O soldado precisou a morte de Jesus confirmada. E com a lança o dardo de Jesus furou. Naquele mesmo instante, água e sangue jorrou. Estava consumado. Seu corpo a José de Arimateia foi doado. E para cumprir as Escrituras, em sepulcro de rico, ele foi colocado. Vai ver a parte melhor. No inferno, o diabo a festa dava, mas ele nem imaginava que o final dela se aproximava. De repente, um tremor no inferno se pôde sentir, e meio às trevas uma luz começou a surgir. Rapidamente, o brilho do latão reluzente se espalhou, ofuscando o diabo que aos pés de Jesus prostrou. Mais uma vez, para cumprir as Escrituras sagradas, pela semente da mulher, a serpente teve a cabeça esmagada. Tomando-lhe a chave da morte do inferno, foi-lhe dado todo o poder, em cima dos céus, embaixo da terra. Chegou o domingo, Maria, o túmulo de Jesus, foi visitar. Encontrando o vazio, desesperado, começou a gritar: onde o pusestes? O anjo aéreo se apresentou: ei, mulher, por que procuras vivente entre os mortos? Ele não está aqui porque ressuscitou. Ouvindo alguém seu nome chamado, todos ficaram a ver quem era, ele reconheceu: alô, ele disse: calma-te, Maria, e não me detenhas, porque ainda não fui a Deus. E vá e avisa aos outros que eu ressuscitei. No cenário da porta, reunidos a portas trancadas, Jesus no meio deles apareceu, causando espanto a muitos que o reconheceu. Pedro, envergonhado, a velha vida quis voltar. Em alto mar, de longe da pista da praia, um observado, aproximando-se dele, viu que era Jesus, que comia pão e peixe assado. Por 40 dias na terra ele permaneceu. Ele foi visto apenas pelos que eram seus. No 40º dia, no Monte das Oliveiras a ensinar, ele foi recebido aos céus, e à destra de Deus ele pôde sentar. Mas antes, pelos portais principais dos céus ele tinha que passar. Cumprindo os Salmos 24, o anjo teve que assim anunciar: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. O anjo que guardava os portais eternos perguntou: quem é este Rei da Glória? Ele respondeu: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Os judeus atônitos, olhando para o céu, como contemplasse o diálogo celestial, apareceu diante dele 2 varões, vestidos de branco, e lhes perguntou: varões de Deus, por que olham para o céu sem cessar? Do mesmo jeito que o viste sorrir, um dia eu vi. Um dia, quem sabe não é hoje. Um dia, como o relâmpago que se acende no Oriente e se mostra no Ocidente. Um dia, no abrir e fechar de olhos, ele, o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, a estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de São, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Um dia, Jesus voltará. Aleluia. Glória a Deus. Eis que cedo vem. Guarda o que tens, para que ninguém tome a vossa glória. E eu digo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu abençoar, pastor. Amém. Glória a Deus.